Olá, gerente de projetos sustentável inteligente. Nosso curso é SG mais PM mais IA, né? Juntando os melhores aí dos três mundos para que possamos resolver as questões climáticas extremas, né? Buscar energias renováveis e a redução dos gases de efeito estufa. Então, preconizamos, utilizamos o melhor do ESG com o gerenciamento de projeto do PMI, o PM mais o IA e o IA, inteligência artificial, estamos dando curso de várias plataformas, né, as melhores práticas de cada uma. E hoje, então, vamos falar de uma outra, mais uma plataforma, os três pilares DSG Project Marketing aí, o pilar, né, ambiental, o pilar social e o pilar da governança econômico. Já falamos então das taxonomias, as regulamentações, todo esse complexo, né, mar de complexidade que vivemos, as sopas de letrinhas, tanto da parte de regulamentação, das melhores práticas, né, de toda essa contingência global aí, das 17 ODS, GHG Protocol, PRI, as melhores práticas do GRI, SASB, CDP, ECOVADS, ISO, IRTCFD e tantas outras. Science-Based Targets, e temos também, então, toda a regulamentação aí do CSRD, do TCFD, do SFDR, né? Já falamos tudo isso nos nossos cursos básicos do ESG, e toda, então, também, né, a força aí dos shareholders, dos investidores, da Bloomberg Sustainalytics, Dow Jones e assim por diante, que estão a parte dos investidores cada vez mais preocupados com essa dupla materialidade, todo esse efeito, né? O aumento do grau de risco climático leva ao aumento dos riscos operacionais, aí dependendo muito de cada tipo de companhia, o agrobusiness é na veia, a mineração, todos que são extrações, né? É, aí, né, da natureza, sem dúvida nenhuma, a dupla materialidade já faz parte integrante, mas temos também as operações nas cidades, cidades inteligentes que têm tido problemas climáticos, como, por exemplo, recentemente no Rio Grande do Sul, todo mundo, as operações logísticas de serviço, toda o Rio Grande do Sul, infelizmente, foram afetados, então o grau de risco lá certamente aumentou, e aumentou então os seguros, resseguros e tudo mais. Então veja que tudo está integrado, as estandardizações, as padronizações globais através da ISO 20400, tentativa de unificar tudo isso, e para viver neste mundo VUCA, BANI, complexo, ágil, rápido, pós-pandêmico, antifrágil, cisne negro e tudo mais, né? E mais toda essa complexidade, nada mais justo para equilibrar o pratinho do lado direito, o nossa inteligência artificial generativa, o AI, né? E aí temos vários casos, o IBM, o Watson Next, a Salesforce Einstein, temos falado então Google AI, temos aí também aulas do AWS, acabamos de falar também, e temos também, então, o nosso grande Microsoft, somado com o Equimetrics no seu Sustainability Manager, aula que vamos entrar agora. Então, vejam, né, todas as possibilidades são enormes do AI, estamos mostrando as maiores e melhores, cada um, suas benefícios, vantagens, desvantagens e assim por diante. Estamos então agora no Microsoft Azure com o Equimetrics. Vejam que a quantidade de AI também da parte social e de governança e também, né, de todo G&G da companhia é enorme. Então temos aí também a cuidar do Pachama, do Granfe, Silvera, Watershed e tantos outros, né? Tudo isso mostrando o nosso curso da Project Market. E sem dúvida nenhuma, para o caso brasileiro, tropicalizamos, né,
as plataformas são normalmente, né, globais, ainda em inglês, a maioria delas estão sendo feitas traduções rápidas para o português, mas não menos obstante, utilizamos e ensinamos como usar essa plataforma, utilizando o caso da APR 2030, do caso brasileiro, e a divisão, então, dos três pilares: o pilar ambiental, mudanças climáticas, recursos naturais, resíduos e oportunidades ambientais; o social, capital humano, responsabilidade e produtividade, os stakeholders e a parte social; e a governança, então, a governança corporativa e o comportamento e cultura corporativa, tudo isso na Project Market. Hoje vamos falar, então, da Microsoft Sustainability Manager, sem dúvida nenhuma, a plataforma mais amigável, simples de utilização, até porque a Microsoft, que é a detentora do pacote Office 365 do Windows 10 e do Windows 11, da qual utilizamos, então toda a integração da família Microsoft Excel, Word, e aí com o uso do Copilot, né, tudo isso Power BI, PowerPoint e assim por diante, utilizando na sua cloud, da sua nuvem, né? Então, facilitando tudo isso. E tem um cloud específico, que é o Project ISG Lake, que é o seu lago de informações, o seu cloud específico do ISG. Acima dele, né, fazendo o filtro Microsoft Sustainability Manager, e já na sua versão Plus, a parte do governança, temos o Microsoft Compliance Manager Plus e, acima de tudo, o AI Plus, né? Tudo isso na compreensão estratégica da plataforma da Microsoft Cloud Sustainability Community, da qual a ESG Project Mark faz parte. Então, sugerimos então essa plataforma. Ela foi criada com uso, com muito conhecimento das empresas de consultoria. Temos aí então, por exemplo, a Ernst Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, né? São grandes companhias de consultorias, a Ecovadis participando do processo, né, Ecolab 3D e assim por diante, até uma presença aí da IBM, McKinsey também, né? Então vejam que e com a parceria, né, e o partner da Equimetrics, daí, né, a origem francesa e tudo mais, aí foi então uma formação, uma soma, né, grande, a Iconix também, e assim por diante, Willow, Blue Yonder. Então, a Microsoft, né, grande, preconizada pelo seu grande criador e CEO, né, e grande shareholder, Bill Gates, até nos seus livros, sempre participou dessa parte de sustentabilidade, né? Então, muito forte a empresa e nada mais justo do que a parcerias de todas essas empresas, né, para a formação, então, do Microsoft Cloud for Sustainability Partners. Além dessa consultoria global, né, de todas essas grandes consultoras globais, temos ainda, por ser uma plataforma Microsoft, então com o Power Automate, o Power Apps, o Power BI, Dataverse e tudo mais, imagine a força que tem, a usabilidade, facilidade, integração, né, utilizando o Azure Monitor Dashboard, e aí tudo isso, né, da Microsoft Azure, né, utilizando isso para a parte. E ainda com a ajuda da consultoria da Equimetrics, né, com as medições de quantitativa e qualitativa do conhecimento que toda a Equimetrics tem aí dos gases de efeito estufa, do GHG, protocolo das emissões do escopo 1, 2 e 3. Então, é uma força e nada mais justo, porque para trabalhar com a mudança climática, a mudança de conceito da nossa indústria, indo para uma indústria mais sustentável, né, de um mundo, numa economia mais sustentável, a soma, né, de todas essas forças, de todas essas empresas, para que tenhamos então Microsoft Sustainability Manager
podendo gerenciar toda essa sustentabilidade, como no próprio nome diz. Então, toda essa organização, toda essa parte de dados no seu data lake enorme, e aí com a parceria da Ecometrics, aí temos os cálculos das emissões de gás de efeito estufa, o cálculo, né, do gerenciamento das águas e o cálculo da economia circular da geração de resíduos. Então, além de ter todo o data lake, toda a informação, imagine nessa plataforma, não menos obstante, né, a Microsoft, a investidora da OpenAI, tendo também o chat GPT por base atrás de tudo isso, com todo o treinamento que foram feitos, né? Então a massa de dados é enorme, né? Mas então, e aí seus insights para elaboração de relatórios e dashboards específicos, a customização também são possíveis. Então, implementem, ela tem, né, a Sustainability aí tem a sua versão free, por favor, né, baixe a versão free onde tudo começa e obviamente quanto mais você for utilizando, né, e vai profissionalizando na sua companhia, na sua empresa, seja o tamanho que for, pequena, média ou grande, a pequena pode começar na versão free, depois você vai crescendo, vai adquirindo então, né, tanto em nível de melhores performance e usabilidade também horizontal, dividindo pelos vários usuários da sua companhia. Então, você vai estendendo tudo isso, né, e vai implementando. Então, as suas fases de implementação, preconizamos também essa metodologia. Primeiro, a definição do escopo. É fundamental saber o que você quer fazer. Começar então, vamos controlar então a emissão dos gases de efeito estufa, que é importantíssimo e acreditamos ser que nosso mercado de crédito de carbono em breve vai estar, né, se Deus quiser, regulamentado, aí já está no projeto de lei, então comece por aí, né, a emissão dos gases de efeito estufa, comece pelo seu escopo número um, que é da sua própria emissão, depois se estenda para o escopo 2, que são das suas fontes energéticas, e aí depois finalmente para o seu escopo 3 da sua cadeia logística. E aí então implanta, então, definido esse escopo, vamos começar com gás de efeito estufa, escopo um, e vamos começar então com um projeto piloto. Escolha uma área da sua companhia, pode ser a sua frota própria, então vamos começar ou com o seu HVAC, né, da sua refrigeração, na sua edificação onde você está. Então vamos começar com a frota e toda a emissão aí da eficiência energética do HVAC, ok? E aí então esse é o seu projeto piloto. Aí a partir disso vamos para a implementação propriamente dita deste projeto piloto, a preparação e a operação. E depois deste projeto piloto, a gente vai estender as unidades e aumentar o escopo. Agora vamos para o escopo 2. Vamos, né, então, conhecer o nosso fornecedor energético, caso elétrico, a sua companhia de energia, a Coelba, a CPFL, e quais das mais diversas, depende da localização onde você está, né? Então, o seu escopo energético. E também da energia, por exemplo, dos seus caldeiras e assim por diante, né, do seu gás, então do seu GLP ou do seu GNL e assim por diante. Então, tudo que é energético que você utiliza na sua indústria, na sua empresa, faz parte do escopo 2. Então, você expande o seu projeto. E finalmente, depois, e aí você expande para as outras unidades do escopo 2. Então você tem tudo isso na sua mão, escopo um, escopo 2. E depois você expande para o seu escopo 3, que é justamente, né, seu upstream e downstream, a sua cadeia de fornecimento e sua cadeia de distribuição. Então, etc. Neste momento, eu acho que está preparado então para fazer parte então do GHG protocolo da FGV, indicamos também, temos no nosso curso, e aí então você vai buscar os seus selos bronze na FGV. Então, implantando então aqui o Microsoft Sustainability Manager Plus,
você rapidamente, aí depois pode ir, né, para o FGV, GHG Protocol, buscar sua certificação bronze. Isso acreditamos no prazo de 1 ano, rapidamente, 2 anos, é possível implementar. Você sai num projeto piloto trimestral ou semestral e expande, em 1, 2 anos você já está fazendo parte do GHG Protocol da FGV ou ESP, buscando seu selo bronze, busca sua certificadora, etc., SGS, Tuve Harand, Bureau Veritas e tantas outras, certo? E você rapidamente vai estar com o seu escolo bronze, e aí você divulga isso para o mercado, que você é bronze do GHG Protocol num período curto de 1 a 2 anos, bastante importante. Então, podemos utilizar então a Microsoft Sustainability Manager Plus para fazer tudo isso. E o importante, ele pode ser configurado, ele pode ser customizado para a sua organização, depende de você atua, você é do agrobusiness, óbvio que você vai utilizar a regulamentação aí, dependendo da região do país, você está, por exemplo, na região do Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins, né, Pará, etc., Bahia, você vai usar e é o CONAMA aí do IBAMA e assim por diante. Você vai então usar a regulamentação de lá. Metodologia, GHG protocolo, região, a indústria, operação, hierarquia, escopo, unidade, país, objetivo. Veja que são tantas variáveis, por isso que a primeira etapa, e aí você precisa de uma consultoria, nos convide, ESG Project Market ou outra empresa, para definir essa parte importante. E você pode usar, obviamente, o AI, a inteligência artificial do chat GPT 4.0 ou do GHG, né, GPT, você cria esse projeto, digita lá, definição do escopo. Você vai, escopo 1, e você vai fazendo e faz a sua planilha. Escopo 2, escopo 3. Operações, hierarquia, unidade, indústria, região, país, né? Como é que são os reportes periódicos, anuais, mensais, trimestrais, quais as facilidades que vamos utilizar, se tem o HVAC, caldeira, seu tipo de aquecimento, etc., o uso energético, qual é a regulamentação que você, o projeto, o piloto está feito, a metodologia, podemos usar SASB, TCFD, CDP, GRI, ECOVAD, Science Based Target, né, e tudo gerando no Value Reporting Foundation, no IR, e os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? A meta 2024, 2025, o Pacto Global 2030, o zero carbono 2040, 2050. Tudo isso, então, a gente vai gerar o book, né? Que é o nosso projeto, o projeto, então, da ESG, né? Project Markets, a sua empresa, nós vamos gerar o book através, então, do chat GPT 4.0, do GHG Protocol, ou do nosso próprio, né? Que é o nosso GPT Carmen, aí, da ESG Project Market. Temos já uma base lake aí bastante grande, com todas CDP, CSRD, SSB, temos tudo lá no GPT Carmen. E aí podemos fazer tudo isso, mas usamos, podemos, óbvio, se a empresa é maior, vamos usar, né, do Azure, o Data Lake do Azure da Microsoft, com certeza. Se a empresa é menor, pode utilizar o da ESG Project Market, o Lake nosso, né, o GPT Carmen aqui da ESG Project Market. E aí, justamente, isso é importante. Definição da sua planta, qual é o produto que a gente vai fazer, o produto A, B e C, quais são as suas eficiências energéticas de cada um. Produto A, por exemplo, são os gases de efeito estufa da sua própria frota com óleo diesel, então recurso 1, produto A, quanto que emite ali na planta. O produto B pode ser um GNL aí que você, né, desculpa, um gás que você utiliza na sua caldeira, tal, que você vai procurar mudar para um GNL. O produto C pode ser, então, um outro tipo de gás que você utiliza no seu HVAC. Você vai, então, estudar também como é que reduzi-los. Então, tudo isso é emissão. A redução, a soma dos três é o total da sua planta, é o seu base case, o seu caso básico, e isso é importante até para a venda de créditos de carbono. O seu caso básico vem daqui, da definição de como está a sua operação hoje.
hoje. Você que vai começar uma planta nova, obviamente que o caso base já tem que nascer renovável, né? Então, já faz parte desse contexto. E qual o benefício de a gente utilizar, então, Microsoft Sustainability aí, Manager Plus, para tudo isso? Você vai diminuir o seu risco de configuração e mudança. Você vai estar numa plataforma única, trabalhando os seus dados registrados, trabalhar o seu data lake, né, da sua companhia. Vai ter ambientes mais consistentes, né, e você vai trazer também o uso então desse, né, de toda essa melhoria de todas as suas versões dos seus projetos. Adaptação rápida, se tiver alguma mudança governamental e de regulamentação, você já vai estar preparado e certamente se for buscar um empréstimo, alguma coisa, você tem o seu custo operacional e seus controles de riscos mais na mão, mais gerenciáveis. E isso você vai ganhar, então, no seu gerenciamento de risco e certamente na busca, né, de um financiamento verde aí impossível. Esta é a tela principal que daqui por diante vamos utilizar muitíssimo, que é o nosso Microsoft Sustainability Manager, né, a nossa borboleta azul, vamos dizer assim, né, a Microsoft sente muito inteligente, né, pegou o Windows e transformou, né, o Windows das quatro janelas coloridas na borboleta azul, ali bacana, que é desenvolvimento sustentável. Muito importante. Então, com a parceria do Ecometrics, ficou então a nossa borboleta azul, Microsoft Sustainability Manager, com as soluções, né, do Power Apps, muito importante, não precisa nem dúvida, né? Os apps todos, os analytics, a automação, os seus chatbots, toda a parte de cybersecurity, as tables, todas juntas numa plataforma única, né? Ali, né? Então, utilizando tudo que aquele conhecimento de IT, de conexão, de conectores, dos datas, dos mappings e assim por diante, né? A turma específica neste assunto, o data flow, né? E assim por diante, as sinapses e assim por diante. Então, tem todo o conhecimento do Power Apps de uma plataforma única que é o nosso, né, a solução aí dos componentes. Também temos, então, a configuração dos dados. Isso é importante, a utilização do Dataverse. Então, precisamos tratar os dados, né, para que isso tenha uma grande usabilidade, para que não gere alucinações e que você tenha dados confiáveis para que você possa tomar o seu processo de decisão correto. E aí então as suas unidades organizacionais tudo bem definidas, os seus recursos e as referências de informação, os fatores de emissão estimativos, modelos de cálculos estão dentro do Dataverse, né? As melhores cálculos, os melhores performance e arquivos e as alocações. Então a soma do Power Apps com o Dataverse é que forma o Microsoft Sustainability Manager. Então, né, o que é o Microsoft Sustainability Manager já está na sua versão Plus? É a sua solução, né, do Power Apps com o Dataverse. O pessoal de IT manja bem disso, ou seja, a parte laranja dos dados importantíssimos e a parte roxa, que é da operação em apps ainda. Então, a palma da sua mão com fácil usabilidade e tudo mais. E beleza, então você tem uma massa de dados importante, você tem os apps e né, os modelos e assim por diante, então você vai para um analytics, que é o que vai gerar todo esse conhecimento, que é o Microsoft Fabric. E aí tem uns data flows aí, os reports, toda a semântica, o modelo, né, o Lakehouse, os notebooks e os data marts. O pessoal de IT conhece tudo bem, conhece muito, mas é a força da Microsoft, isso é importante. Você usando o Microsoft Fabric, isso já está tudo integrado, conhecimento de muito uso e sem dúvida nenhuma agora para utilizar para você pequeno
médio ou grande, você vai ter que customizar tudo isso, customizar os recursos, e aí nada melhor do que o Microsoft Azure, que é sensacional, é o grande diferencial também de todo esse pacote, esse modelo, que é o Azure Function, as funções do Azure, os pipelines, né? Isso sem dúvida nenhuma, você que trabalha com muitos projetos e assim por diante, precisa de trabalhar em maneira pipeline. Tem a parte logística dos apps, a parte de customização, isso permite, é o grande diferencial Microsoft neste caso, e todos os códigos de infraestrutura. Este conjunto todo é o que diferencia, né, que é o escopo do ALM, da Microsoft Sustainability Manager, o que faz a Microsoft ser o grande player, principalmente para as empresas pequenas e médias, diferenciando dos demais, para as empresas grandes também, mas a empresa grande tem os grandes players também, né, do IBM, Watson Next, tem até do C3 aí, temos então todos o Amazon e assim por diante, e esse sendo um grande pacote, né, da Microsoft Sustainability Manager para uso. Ele tem a parte manual, ele não é todo inteligente, principalmente na entrada de dados e de configurações, e é importante que muita parte seja assim, para que isso é bem customizado, e aí é você mesmo, né, da sua empresa, você vai colocar o seu coração, as suas características, o que vai diferenciar dos demais na solução do manual, mas podemos também rapidamente automatizar, entrar com muitos dados automáticos, principalmente por ser Microsoft, utilizar tudo aí do Power BI, tanto para importação quanto para exportação. O Power BI pode ajudar bastante nisso, fora tudo que já falamos também, né, da parte ali dos apps e assim por diante. Então, o DevOps, né? O DevOps também vai ajudar bastante nessa importação, exportação de soluções. Veja que um software, então, por ser Microsoft, bem amigável, é o grande diferencial competitivo desta solução. E aí, obviamente, vamos customizando as telas a tela, uma parte importada. Na grande prática, massas de dados brutos, grandes quantidades de dados, a gente importa, né? Sendo que a gente trabalha bastante a base de dados, aí faz a importação destes dados. E as customizações manuais, pontuais, que leva o jeitão, né, e a cara da sua empresa, tudo o seu core business, a sua diferenciação vai então nas customizações manuais. Então você pode fazer os dois e pode exportar, né? Então o Power Plataforma ali, Tools Installer, customização, tudo isso. Veja que então ele é muito amigável tanto para importação quanto para exportações. Porque uma família Microsoft, né? O próprio Windows 11 tem tudo isso e tem o Copilot ainda para ajudar caso você tenha dúvida. E essa integração do DevOps, então, né? E aí também perguntas e respostas você pode utilizar lá, então, e usa todo o hub, né, da Microsoft das plataformas. Então, né, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas o pessoal que gosta aí dos IT, né, que tenham dúvidas, que queiram perguntar em especificidades, vamos passar para o time de TI para que faça essa resposta. Mas em termos gerenciais, ele é muito amigável tanto para a entrada quanto a saída. E ele tem, então, as partes, né, que é trazido aí, então, pela Ecometrics, que toda a parte de gerencial inteligência, gás, efeito estufa, recursos, gestão de águas, de resíduos, etc., vem junto também com a plataforma. E também tem dados de referência, caso você não tenha, você pode usar os indicadores médias aí você escolhe da sua região, América do Sul, e aí, né, e depois com o tempo vai melhorando a sua precisão, vai tropicalizando e melhorando para a sua empresa, então, mas pode sair com os dados referenciais,
né, da própria plataforma. Então, justamente isso que estamos falando, e aí é o tal do esquema que eles falam, né, que é o XML, que estão inclusive até versões aí da internet, né? Você consegue então criar, né, através do esquema muito rapidamente isso, usando então importação, exportações, né, usando tudo isso, essa melhor parte então, né, que a Microsoft traz essa facilidade de uso até pela plataforma do, seja do Microsoft 365 ou do Windows 10 ou do Windows 11. E tudo isso, então, tem os componentes, os modelos de cálculo, tudo isso, né, pela Equimetrics. Então, as configurações, né, são feitas e você pode usar, inclusive, né, tanto o modelo da Microsoft Equimetrics quanto o seu, mas você pode importar todo ele para partir logo o seu projeto piloto e depois você vai fazendo as melhorias. Os dados de referência também, caso você não tenha, você pode utilizar os dados de referência da própria Equimetrics, adaptando ao seu negócio e à sua região, dados médios de mercado. Aí você vai customizando as suas bibliotecas, ou você pode utilizar a biblioteca geral da Microsoft Equimetrics, e aí você vai mapeando os fatores, e aí você vai descendo os modelos de cálculos, normalmente do GHG Protocol, é utilizado aí pela Equimetrics, qualitativo e quantitativo, e todos os demais. Então, e você pode ir usando as considerações e customizando um a um. Nossa sugestão, você ainda não tem, rapidamente adquirir essa plataforma Sustainability Manager Plus, utilizar os dados que estão lá, customizando a sua empresa, você passa a medir e aí vai ajustando rapidamente. Você vai ter então você utiliza as informações do Data Lake da Microsoft, do Microsoft Sustainability Manager, e depois você vai aprimorando, tropicalizando, customizando para o seu uso mais rapidamente, num prazo de 6 meses, você já tem o seu projeto implantado. Então, fica aqui vamos abrir para perguntas e respostas, muitas perguntas, dúvidas, ok? Né? Se for pergunta específica, vamos passar para o time de TI, né, de IT, e dos nossos parceiros também. Temos parceiros, né, que nos ajudam, startups aí, deep techs e tudo mais. E aqui nosso QR Code para perguntas e respostas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, já no seu terceiro ano consecutivo, e a turma 8, 2024, fechando o ano, né? Então, nos convide para palestras, eventos, nos curtam YouTube, redes sociais e assim por diante. E vamos então abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Mark, seu PMO virtual sustentável.